a sua vida nesta manhã, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus, glória a Deus. Eu quero ver só eu parar de chorar. Eu estou chorando por causa dessa palavra há uma semana. Na quinta-feira eu estava com o Natan, meu sobrinho, um dos meus sobrinhos, né? E ele falou: tia, tá tudo bem com você? Eu falei: mais ou menos. Eu estou, não triste, não era triste a palavra, é entristecida. E também com a Bruna, a gente faz um discipulado também. A Bruna falou: você é manteiga derretida, mas dessa semana a gente não conseguia conversar. A gente ficou 2 horas juntas, a gente mais chorou do que outra coisa. Porque eu tinha até pensado em meditar sobre uma palavra, que talvez um dia o Senhor me permita falar. Eu gosto de falar aqui de baixo porque eu vou perguntar para vocês, então fique atento, eu gosto de fazer chamada oral. E é para ficar atento, gente, culto é para Deus, todo mundo tem que participar. Mas enfim, o Senhor mudou o tema. E esse tema é muito sensível, apesar de ser algo que a gente precisa, vive, ouve, canta, prega, ora. É um tema muito sensível, que é sobre perdão. É sobre a importância e a força do perdão. E por que eu fiquei que nem manteiga derretida? Os irmãos podem trazer a caixa de lenço? Porque eu sou uma pessoa, e sempre falei aqui, eu não me acho difícil de perdoar. Não sou uma pessoa rancorosa, que fica guardando. Não sou. Por outro lado, enquanto eu estudava, meditava e orava sobre essa palavra, eu vi que ainda havia dores na minha vida, que não foram resolvidas, ou que eu pensei que estavam esquecidas. Mas a hora que a gente vai orar e vai preparar a palavra, por isso todos deveriam pregar. Porque quando a gente prega, quem prega aqui sabe, a gente começa a ser ministrado primeiro. E foi uma cacetada. Porque eu falei: Senhor, isso aqui eu pensei que já tivesse sido resolvido na minha vida. Não foi, ainda tinha algumas resquícios. Sabe as raposinhas, que às vezes não são os raposões, aquela coisa que você fala: tem que perdoar alguém que me deu um chute na canela. Não, coisas às vezes do passado, do presente. Então nós precisamos prestar atenção se realmente o nosso coração é perdoador. Porque muitas vezes a gente coloca as coisas debaixo do tapete, finge que não existe. Finge que está tudo bem, mas não foi tratado. Uma ferida, eu já tive erisipele. Quando eu tinha 7 anos, eu tive uma espinha, e eu era gordinha, eu raspava as pernas assim, e eu pus um band-aid, e não contei para os meus pais que eu tinha uma espinha. Só que não era uma espinha, era o começo de uma erisipele. Então eu pus a band-aid para não me atrapalhar, e aquilo foi gerando febre, minha perna começou a ficar muito vermelha, porque não era uma simples espinha, era algo muito mais profundo, que eu precisei, acho que é Lancetar que fala, é isso, né, Flavinha? Precisei fazer uma pequena cirurgia, porque começou a infeccionar. Então, às vezes a gente faz isso na nossa vida, parece uma espinha, parece uma ofensa que você já tratou, ou já perdoou, mas será mesmo que no nosso coração ele está limpo diante de Deus? Será mesmo que a gente perdoou e quando o assunto vem à tona, não dói mais, está tudo bem, você entregou para o Senhor e sabe que Ele resolveu? Vai fazer 5 anos agora de Café com a FUV em junho, olha isso, gente, 5 anos. E a gente começou a gravar o Café com a FUV por causa de uma reunião que a gente tinha chamada de CPC, que é Curados para Curar, onde foi uma grande bênção e depois a gente teve que parar por causa da pandemia. Mas nesses 5 anos de oração diária que eu mando para os grupos que tem no Spotify, e um monte de países recebe, gente, alcança lugares inimagináveis. Eu nunca ia imaginar que começou com pouquinha gente, um grupo de 26 pessoas mais ou menos. E nesse grupo, uma das palavras que de vez em quando eu volto, falando sobre perdão de maneiras diferentes, viu, Joãozinho? É onde eu recebo mais retorno. É uma das palavras que eu recebo mais retorno de diversas pessoas. Algumas dizendo: me ajuda, ore por mim, eu preciso perdoar, fui abusada, fui traída, fui ferida, fui enganada, fui isso, fui aquilo. Vamos orar, legal, vamos orar. Mas também tem aqueles que falam:
que falam para mim, e com dor. Eu não estou criticando de jeito nenhum, porque é com dor. Você não sabe o que fizeram para mim. Você não sabe o que fizeram para mim. E aí na minha cabeça eu também penso, você também não sabe o que fizeram para mim. Mas eu quero que aquilo seja resolvido, amém? Então nós precisamos, independente de a gente saber ou não, talvez até a pessoa mais próxima de você não saiba o que você está sentindo, mas o Senhor sabe, porque a palavra de Deus diz que Deus não olha somente os nossos sentimentos, Ele sabe a intenção do nosso coração, Ele sabe exatamente o que você está pensando agora, o que eu estou pensando, Ele sabe o que você está pensando nesse exato momento, se você está aqui comigo falando sobre perdão, ou se você está pensando no frango assado que você vai comer daqui a pouco. Ele sabe, detalhes da nossa vida, detalhes. E aí, eu tenho muitos casos, Haroldo e eu aconselhando casais por muito tempo, uns 20 anos a gente aconselha casais, se algum casal precisar, estamos à disposição. São muitas histórias onde o perdão sempre é o perdão. Eu creio que sempre, eu não posso falar nem 90%, Haroldo, o que você acha? Creio que 90%, de alguma maneira, é a questão do perdão que está envolvida. Não só às vezes com o marido, com a esposa, mas tem que perdoar a mãe, o pai, o sogro, a sogra, o filho, o patrão, o funcionário. Existe uma situação de perdão. Mas eu não posso contar aqui 20 anos de testemunhos da nossa vida, ou da vida de um monte de gente, que eu poderia, sem citar nomes, contar, aconteceu isso, isso, aquilo. Mas eu vou contar duas situações de pessoas, uma que aconteceu lá em Santos, e uma que aconteceu aqui em Alphaville mesmo, para a gente testemunhar do que acontece quando a gente verdadeiramente não perdoa e entrega para Deus. Mas não, o Senhor fala, minha é a, diga, vingança. Fala comigo, o Senhor diz, minha é a vingança, eu retribuirei. Então nós não temos o direito de nos vingar de nada nem de ninguém, porque a gente vai ser injusto. Porque se também alguém for se vingar de nós, meu irmão e minha irmã, a gente pensa muito em nós. Eu fui ferido, eu fui magoado, eu fui traído, E a gente? Será que a gente nunca fez nada demais? Será que eu nunca feri ninguém aqui? Ou você nunca me feriu? Ou nunca ferimos alguém da família? Ou nunca ferimos alguém no trabalho? Ou patrão, ou funcionário? Será que a gente nunca? É o que fizeram para nós e o que nós fizemos. E o que nós ainda fazemos. Às vezes a gente nem sabe. Às vezes a gente nem sabe. Então eu vou contar 2 casos. Vocês me aguentam aí contar 2 casos? Você me perdoa? Então o primeiro foi o seguinte. Um casal veio se aconselhar com a gente em outro prédio, não era nem aqui. E ela começou a contar com uma dor, e ela chorava, viu? Copiosamente, chorava mesmo. Porque ele falou aquilo, e ele me trouxe... E eu, né? Sabe aquele emoji que tem é emoji que fala, né? O bonequinho que tem o olhão assim? Eu sou aquele. Vira e mexe, eu faço assim. Eu arregalo. E eu fiquei assustada. E aí eu falei, como assim, né, rapaz? Como você trata a sua esposa assim? Falou isso, falou aquilo. Eu nem lembro a situação no momento. Aí ele falou, pastora, pergunta para ela quantos anos ou quanto tempo faz que isso aconteceu. Porque na minha percepção, talvez na sua, tinha acontecido há uma semana atrás, há um mês atrás. Sabe quanto tempo tinha acontecido aquela ferida, daquela briga, daquela tristeza? 19 anos. E ela contava como se tivesse acontecido naquele momento, de tão latente, de tanta dor que ela ainda sentia, porque não havia perdoado. Ele já havia pedido perdão. Já tinham filhos com com quase 19 anos, tiveram filhos nessa época, mas aquela ferida está aberta. Vocês, pastora, 19 anos. E aí eu pergunto para você e para mim, como que está essa situação na sua vida? Coisa que já passou há tempos. Por que você está chamando a existência de novo? Por que você está querendo reviver algumas coisas que você diz que perdoou ou que foi perdoada? Para que reviver isso? Diga comigo, isso é coisa do demônio. Cadê a Júlia e a Ana Clara? Cadê? Levanta a mão aí. Como que é a... Espera aí. Eu vou falar o que é para fazer com esses demônios
da mente. Cadê a Júlia? Fugiu? Como que é? Não, canta, como que é mesmo? Dá-lhe bicuda na cara do cão. É isso? Dá-lhe bicuda na cara do cão. Eu falei para elas que eu ia pegá-las de jeito. Elas acreditam, porque eu faço. Quando vier um pensamento que você já perdoou, dá-lhe bicuda na cara do cão. Fala, sai capeta do meu pensamento, sai. Eu já perdoei. É página virada na minha vida. Eu não tenho mais que viver isso. Os pensamentos, não nutra pensamentos de coisas que você já resolveu na sua vida, que o Senhor te fala, resolve, você resolveu. Já perdoou, já virou a página, já está vivendo outro tipo de vida. E você, sabe quando é que a gente traz de volta? Quando acontece alguma coisa. Fala assim, então, lembra aquele dia? Então, porque, tipo, o Haroldo me chama a atenção de alguma coisa. Ele nunca faz isso. E aí eu falei, mas lembra lá em 2010 também que você, sabe, ou perdoa, ou não perdoa. E se não perdoou de verdade, tem que se ver com Deus. Não adianta pregar bem, não adianta ser o melhor diácono, o melhor músico, cantar bem, tocar bem, ser o melhor profissional, ser o melhor intercessor, ser o melhor tudo, se ainda há o pecado da falta de perdão na sua vida. Porque falta de perdão é pecado, é errar o alvo. Muitas vezes a gente não está fluindo na nossa vida espiritual e no nosso dia a dia porque ainda nutre rancor, ofensa. Falei que a palavra, olha que difícil, eu tive que pregar isso para mim. Imagina onde eu parei isso. O sangue de Jesus te purificou de todo o pecado. Nós não podemos trazer à tona, isso é do inimigo. E a palavra de Deus diz que o pecado faz divisão entre nós e o nosso Deus. Então, mas eu não vejo pornografia, eu não estou adulterando, eu não estou roubando, eu não falo palavrão, eu não me embriago, mas você não perdoa. Você tem uma mágoa que está te consumindo. Então, em nome de Jesus, para que haja um avivamento entre nós, tem que haver o perdão, não importa o que fizeram. Não importa se a sua pastora falou, canta uma musiquinha e foi dar o microfone na sua mão, tem que perdoar. Gente, vocês estão entendendo isso? Segundo caso, e aí a gente vai ler a palavra de Deus. Uma família em Santos, Douglas conhece, ela era empresária, vizinha nossa, e um dos filhos dela, já tinha filhos casados inclusive, mas um dos filhos jovem, ele frequentava a mesma igreja que a gente. Então eu frequentava muitas vezes aquela casa, e eu via que aquela senhora tratava o marido como, não era nem assim que ele ajudava a trabalhar na confecção, etc, etc. Ela tratava ele como escravo. Eu não ouvia a voz dele. Eu não sabia como era a voz dele. Cadê o Douglas? Ele vai lembrar dessa história. E aí eu falei, mas por que essa mulher trata tão mal o marido? Humilha. Ele não abre a boca. É mandona. É isso, é aquilo. E aí eu fui descobrindo a história. Sabe por quê? Há um tempo, lá naquela época, né? Há muito tempo ele tinha traído a mulher. Já passei por isso, hein? Não com Haroldo, pelo amor de Deus. Quem não conhece a minha história pode saber. Foi lá atrás, na época de Lutero. Muito tempo. Não foi o Lutero também. Acredite em mim. Começou, né? Mas lá atrás, aí, o que aconteceu? Vem comigo. Talvez não seja traição, mas outra situação. Eu te perdoo. Perdoou. Mas agora, você é meu escravo. Porque você me traiu. Perdoo. Pode vir morar aqui. Você vai trabalhar para mim. Mas o espírito da Jezabel e da manipulação, ela não era cristã, não era, espero que tenham se convertido. Manipulava, tratava aquele homem como marionete, porque cada vez que ele tentava levantar a voz, opa, você me traiu há trocentos anos. Ela perdoou?
Será que não tem nenhum caso assim? Você continua massacrando seu filho, sua filha, seu pai, sua mãe, seu esposo, sua esposa, seu pastor, seu líder, seu patrão, seu funcionário. Continua. Até quando? Até quando? Deixa Deus sondar o seu coração. O Senhor precisa sondar o coração. Gente, perdoar não é, que alegria, fui traída, que legal. Não é isso, me caluniaram, que legal. Não é, Senhor, em nome de Jesus, eu perdoo, te entrego. Toma, faz do teu jeito, faz o que o Senhor tem que fazer, converte essa pessoa, lava essa pessoa. Muita gente tem mágoas com o governo, com política, fica brigando na internet, crente, discutindo, pelo amor de Deus, no Instagram. Perdoa, abençoa. Não vieram aqui para salvar a pátria, nada disso. Jesus é o nosso Salvador. Nós temos que orar pelas autoridades. Nós temos que obedecer, desde que não nos mande desobedecer a palavra de Deus. Mas para com isso. Isso só traz mau testemunho. Vamos para Mateus, por favor. Vamos lá, vamos ver o que o Senhor fala sobre isso, meu irmão e minha irmã. Perdoar, a força do perdão. Mateus 18, por favor, tem na tela aqui, eu estou lendo na NVT, Nova Versão Transformadora, a partir do verso 21, que diz o seguinte. Amém? Posso ler? Então vamos lá. Então Pedro se aproximou de Jesus e perguntou: Senhor, quantas vezes devo perdoar alguém que peca contra mim? 7 vezes? Jesus respondeu: não 7 vezes, mas quanto? Eita, quem é bom de matemática aí? Por dia, 70 vezes 7 por dia, pelo amor de Deus. Portanto, o reino dos céus pode ser comparado a um senhor, um rei, que decidiu pôr em dia as contas com seus servos que lhe deviam. No decorrer do processo, trouxeram diante dele um servo que lhe devia, olha isso, 60 milhões de moedas. O servo devia 60 milhões de moedas para o seu senhor. Uma vez que o homem não tinha como pagar, o Senhor ordenou que ele, sua esposa, seus filhos e todos os seus bens fossem vendidos para quitar a dívida. Isso era comum naquela época. Cadê o meu? Onde eu parei? Aqui. O homem se curvou diante do Senhor e suplicou: por favor, tenha paciência comigo, eu pagarei tudo. O Senhor teve compaixão dele, o rei teve compaixão, soltou e o que ele fez? Perdoou a dívida. Quem é esse Senhor? Quem é? Na nossa realidade, Deus. E nós somos os servos. Nós devemos 60 milhões, deveríamos, se não fosse Jesus. Mas vamos continuar. No entanto, quando o servo saiu da presença do Senhor, olha o que ele fez. Foi procurar outro servo que trabalhava com ele e que devia 100 moedas de prata. 60 milhões contra 100 moedas de prata. Mas esse cara que foi perdoado, ele agarrou o pescoço desse conservo aí e exigiu que ele pagasse de imediato. O servo se curvou diante dele e suplicou: tenha paciência comigo, eu lhe pagarei tudo. O credor, porém, não estava disposto a esperar. Mandou que o homem fosse lançado aonde? Na prisão, até que tivesse pago toda a dívida. Quando os outros servos, companheiros dele, viram isso, ficaram muito tristes. E foram ao Senhor, foram ao rei lá e lhe contaram tudo o que havia acontecido. Então o Senhor chamou o homem cuja dívida ele havia perdoado e disse: servo mau, eu perdoei a sua imensa dívida. Ó Deus falando aí, porque você me implorou. Acaso você não deveria ter misericórdia do seu companheiro, como eu tive misericórdia de você? Fala, Deus, vamos. Entendeu porque que eu chorei a semana inteira? Está entendendo aí? Tá, Kiara? Sério, né? E irado, o Senhor, o rei, mandou o homem para onde? Fala alto, para
para ser o quê? Torturado, até que ele pagasse toda a dívida. Tem uma outra tradução que fala que ele foi preso e torturado pelos verdugos, que ele foi torturado pelos demônios. Então, além de preso, ele, olha aí, a falta de perdão. Tortura, prisão, tortura, prisão, tortura, prisão. E aí Jesus termina dizendo: assim também meu Pai Celestial fará com vocês, caso se recusem, o quê? A perdoar de coração, não é de qualquer jeito, é de coração, a seus irmãos. Misericórdia. É sério isso? Não é tão pregado, né? É uma punhalada no coração mesmo. E, além dessa situação espiritual, que depois eu vou falar mais um pouquinho, de quem não perdoa, que faz divisão, esse pecado. Diga, falta de perdão é pecado. Estão entendendo? Tem uma frase popular que diz o seguinte, que como é que é? A falta de perdão é um veneno que a pessoa toma, querendo que o outro morra. Porque talvez o outro nem está mais aí, nem sabe mais, já passou. E você lembra o nome dele todo dia. Você lembra o nome dela todo dia. Você lembra da situação todo dia. Isso é uma tortura. Quem traz essa acusação, quem é? O demônio. Porque o Espírito Santo convence do pecado, justiça e juízo. Mas quem fica trazendo essa tortura é o próprio demônio. A pessoa fica presa, não vive, não vai. Mas o que acontece é que a falta de perdão também, ela traz e gera doenças emocionais, mentais, físicas. Então, muita gente está doente por falta de perdão, doenças graves. E eu li várias pesquisas, eu gosto de ler várias, da revista Exame, do Hospital Oswaldo Cruz, do Hospital não sei das quantas, psicólogo, psiquiatra. Eu li muita coisa sobre isso, porque eu queria ter certeza, porque eu não posso aqui lançar baboseira diante de vocês. Não foi uma fotonovela que eu li, foi pesquisas e você pode procurar também. E eu quero ler com vocês, agora eu preciso ler, porque eu não decorei com certeza, o tipo de enfermidade física, emocional e mental que a falta de perdão tem gerado nessa sociedade. Posso ler? Se eu posso, diga amém. Amém. Ausência, olha, aqui é especialistas na saúde emocional, tá bom? Falam sobre a importância do perdão, aqui a gente tem psicólogas maravilhosas e elas sabem bem disso. A ausência do perdão está diretamente ligada à saúde física, mental e emocional. Falar sobre perdão, este sentimento tão debatido e pouco entendido, pode até parecer algo voltado apenas para a saúde mental, mas o que muitos não sabem é que dentro desse contexto também existem outros fatores envolvidos, incluindo saúde física e emocional e transtornos. A Sociedade de Cardiologia de São Paulo recentemente levantou essa questão, apresentando uma pesquisa com 65 pacientes sem histórico de doença cardiovascular e 65 que infartaram. Eles mostraram que existe uma relação entre não perdoar e a ocorrência de infarto agudo do miocárdio. É pouco? Quer mais? E 2 foram os quesitos. Falta de perdão, os mais assim, o que mais aflorou foi quebra de confiança por infidelidade. E o segundo motivo, rejeição e desprezo, quando a pessoa é rejeitada e desprezada. Então ela fica guardando aquilo, nós não, né? Em nome de Jesus. E a partir das últimas décadas, as pesquisas sobre perdão e o seu impacto na saúde das pessoas vêm se ampliando. Há, inclusive, relação entre os ressentimentos e o aparecimento de doenças físicas e mentais. Olha aí, as amarguras, as ofensas, a presença do rancor podem gerar efeitos psicossomáticos no corpo, traduzindo essas dores emocionais em patologias como, diga, depressão, ansiedade, gastrite nervosa, hipertensão, obesidade,
do infarto eu já falei, entre outros. Tem muita coisa, gente, se for procurar, muita coisa mesmo. É nesse contexto que se encontra o perdão. Isso não são cristãos falando. Um processo que desprende você das feridas, causada pela ofensa, e ao mesmo tempo te leva a acessar um sentimento de compaixão pela pessoa que te feriu. Compaixão, como o Senhor tem de nós. Além de possibilitar relações sociais saudáveis, ele atua como um desintoxicador de emoções ruins, reprimidas, que muitas vezes causam traumas. Essa prática envolve empatia e autopreservação, podendo ser uma aliada dos âmbitos pessoal, amoroso, social e profissional, e eu digo espiritual. Agora, lembra do cara que foi preso lá no Mateus 18? Quem lembra? E torturado? Então, agora esse é meu último parágrafo. Presta atenção, isso foi escrito em 2022. Aquilo foi escrito há 2000 anos atrás. Olha isso. As lembranças negativas e a revolta limitam a visão do futuro. A pessoa perde visão do futuro e perde a alegria do presente. Não tem mais alegria. A pessoa que não perdoa não é mais feliz, não é alegre, não consegue expressar alegria. É como, olha isso, estar preso em uma gaiola de porta aberta. Lembra da prisão? Os verdugos? 2022, continua o mesmo resultado, a mesma consequência. A saída para isso está bem à frente. Você se sente incapaz de seguir. No entanto, quando você decide perdoar, é como se permitisse voar. O perdão traz liberdade para nós. Além de você soltar o outro nas mãos do Senhor, a gente se sente livre, sem essa tortura, sem esses verdugos, sem esse monte de enfermidades, pelo amor de Deus. Representa você se soltar das dores, das mágoas, se soltar. Não está falando que não aconteceu, mas se solta. E ressentimentos que podem, aos poucos, prejudicar unicamente a você mesmo. E no nosso caso, nós prejudicamos o reino de Deus. Nós prejudicamos a família de Deus. Quando nós não perdoamos os nossos lares, o Senhor não pode fluir com isso. Eu posso cantar, Espírito, Espírito, pastor. Mas se há perdão, há uma barreira entre nós e o nosso Deus. Ele diz isso. Nós declaramos aqui o Pai Nosso. Vamos juntos de novo. Eu fiz de propósito no começo e eu quero falar antes. Presta atenção em cada palavra. Pai, que estás santificado seja o teu nome. Venha a nós e seja feita aonde? E o nos dá. E agora vem e perdoa as nossas dívidas, assim como, cadê a Sony? Uma condição sine qua non. Eu queria que ela tivesse para ouvir eu falar sine qua non. Eu treinei para falar. É uma condição. Senhor, Pai, me perdoa, assim como eu perdoo quem me ofendeu. Então significa que o contrário é: Pai, o Senhor não precisa me perdoar, porque eu também não estou perdoando o meu próximo, e o meu próximo mais próximo é meu filho, minha filha, meu esposo, meu marido, os meus irmãos em Cristo, meus pastores, não importa. Gente, nós seremos ofendidos nessa terra dos viventes, nós seremos, ou não, e infelizmente nós também faremos isso, infelizmente não é para ser assim.
Mas nós podemos carregar essa mochila. Quando a Bíblia fala, corram com perseverança a carreira que o Senhor propôs para você, olhando firmemente para Jesus, autor e consumador da vossa fé, Ele fala, deixando peso e pecado. Porque se nós não deixarmos peso e pecado, nós não vamos conseguir correr. O Mateus vai participar de uma meia maratona, está treinando que nem um condenado, bonitinho mesmo. Estou orgulhosa de você, fofo. Eu posso falar assim que ele é meu sobrinho, posso falar fofo, mas eu falo fofo para todo mundo. É domingo que vem. Pergunta para ele como é que é treinar, ou quem corre, que eu sei que tem outros atletas, homens e mulheres, correr. Leve roupa, leve e correr com peso. Põe uma mochila nas costas dele cheia de pedra. É a mesma eficiência, sei lá como é que chama, é o mesmo desempenho? Muita gente está recarregando este peso da falta de perdão. Está lembrando de alguma coisa no seu coração? Nessa oração do Pai Nosso, olha que interessante, a gente para aí, né? Pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre, amém. Não para aí, a gente para. Mateus, pode pôr por gentileza, Wagner. Portanto, pode ir, que a gente orou. Vai para o 14, por favor. 13, olha lá. E continua. Seu Pai Celestial os perdoará se vocês o quê? Aqueles que pecam contra você. Não é aquele que finge, é que peca, que pecou mesmo. É uma realidade, mas o Pai vai perdoar. Se vocês perdoarem. Mas se vocês, ou se nós, eu estou nessa, se recusarem a perdoar os outros, o seu Pai não perdoará. Gente, só diz um amém se o que eu falei é real. Tá certo isso? Tá certo isso? É sério isso? Eu quero pôr uma foto aqui, e eu já estou, olha, nem dá para falar muito sobre isso, é pesado, né? Mas é leve, porque se o Senhor está falando, é porque Ele quer. A gente ora tanto por avivamento, hoje foi ali na intercessão, eu fiquei 15 minutos. Aviva a tua obra, aviva a tua obra, aviva a tua obra. E os jovens querem, aviva a tua obra, aviva a tua obra. Mas se houver semente de ofensa e não perdão no coração, não vai avivar a obra. Porque o avivamento começa com... É isso? Não é. Avivamento é gerado por arrependimento, mudança de mente, mudança de coração, mudança de postura, busca por santificação, por consagração, por acerto, por empatia, por dar suporte uns aos outros. O avivamento começa, não é com cantar, com pular, faz o que você quiser. Enquanto não houver arrependimento, não haverá um avivamento. E esse arrependimento começa na sua vida e na minha vida. Eu não vou olhar para a Fernanda, eu não vou olhar para o Haroldo. É fácil eu cutucar o Haroldo, começa com você. Se você não tivesse corrido na estrada e passado à frente, chamado o cara de idiota, daria... Não é ele, sou eu, que talvez eu não corri na estrada, não chamei ninguém de idiota. Mas eu furei a fila, não sei de onde. Meu irmão eu nem cumprimentei. Eu falei que eu perdoei o irmão e ele congrega comigo na mesma família da fé. Mas fala, eu vou orar com a Kiara, não. Quando fala, vamos orar em grupo, eu vou para esse lado. Deixa eu orar com a Gia aqui. Você não fala mais, não cumprimenta mais. Isso é prova. Você é livre para cumprimentar, para amar, para ouvir. Que dia que vocês vierem? Para orar. Glória a Deus. Amém? Vamos pôr a foto aqui. Gil, você vai me bater que eu estou sem teologia, né? Corrie ten Boom. Eu gostei dessa foto da Corrie ten Boom porque parece o café com a Fúvia, olha lá. Quando eu ficar mais velhinha, eu vou ficar assim, ó. Tem a Bíblia e tem a xícara. Ela tem 91 anos aí, gente. Eu estou quase chegando lá, daqui 30 anos mais ou menos. Essa mulher
Tem um livro, se você quiser, procura, vale a pena, chama O Refúgio Secreto. Tem um filme. O filme sobre a história dela, talvez tenha no YouTube, vale a pena. É pesado no sentido de emocionalmente pesado. Quem assistiu O Refúgio Secreto aqui? Pouca gente, né? Porque também era do tempo do Dom Pedro, né? Eu já vou contar. Vou contar. O Refúgio Secreto... muito tempo mesmo. Conta a história da Corrie ten Boom. Ela morava na Holanda, na época da Segunda Guerra Mundial. Ela, seu pai e sua irmã Betsy refugiaram judeus naquela época, que vieram, os nazistas queriam prender, e eles tinham um quarto secreto lá, tal, mas um cagueta, dedo duro, não seja dedo duro, é feio, viu? É feio ser cagueta e dedo duro, pelo amor de Deus. O cagueta, dedo duro, ele dedurou para os nazistas, e eles entraram, prenderam o pai dela, um senhorzinho já, e ela e a irmã, que eram jovens na época. O pai dela morreu depois de 10 anos de prisão, e as duas foram para o campo de concentração dos nazistas. Tem fotos na internet, eu nem quis pôr aqui, mas vocês podem procurar. Sem palavras para falar o que essa mulher passou, jovem, com a sua irmã, num campo de concentração. Torturas, abusos de todo jeito. Olha, ela conta, por isso que eu falei, o que o filme, mas é a realidade, ela passou isso. Até o jeito que ela conseguiu entrar com a Bíblia. Então não dá para eu contar tudo isso. Mas, enfim, o Senhor deu uma palavra para elas na prisão, lá no campo de concentração, que antes do final do ano, ela e a irmã iriam sair daquele lugar. Em certo ano lá, depois delas sofrerem, sabe, que nem um palito, molestadas, torturadas, tudo isso. E realmente, a irmã dela, Betsy, morreu e foi para o Senhor. E ela, porque erraram os papéis na parte burocrática, ela conseguiu sair do campo de concentração. Deus tem um plano. Nós ouvimos a Ana Lu ministrar isso e o Ruá. Deus de aliança, vai, vamos. Deus de aliança, Deus de promessas, Deus que não é homem pra mentir, tudo pode passar, tudo pode mudar, mas tua palavra vai se cumprir. E ela saiu do campo de concentração. E ela começou a pregar e dar o seu testemunho. Eu não lembro exato, então eu vou falar mais de 100 países, porque eu nem lembro mais quanto. Eu sei que era mais de 100 países. Ela foi contando a história dela, contando como Deus fez, como Deus protegeu, como elas se firmaram na fé, não tinham que comer, tudo. Ela foi contando a história dela. Enfim, no Refúgio Secreto vocês vão conseguir ler ou assistir. Até que um dia, ela foi pregar na Alemanha, diga Alemanha. Já era uma senhora. Enquanto ela pregava, como eu estou fazendo aqui à frente, né? Ela foi falar de Cristo, tal, não sei o quê. Um homem, lá mais ou menos onde está Robério, eu imagino, porque era meio longe, falou: eu quero nascer de novo. Eu confesso Jesus como meu Senhor. Ela falou: então quem quer, vem à frente, quero orar. Como a gente faz? E ele foi, caminhando. Quando ela olhou para ele, era o torturador dela. O que molestava, o que abusava, o que... tudo que vocês podem imaginar no campo de concentração. E ela fala que as mãos dela ficaram geladas, frias, as pernas trêmulas. E ele quis Jesus. E ele pediu perdão para ela, falou: fui eu que torturei você, a sua irmã tem ouvido do seu ministério, mais ou menos isso. Aí tem toda uma conversa. E ela olhou para aquele homem, e ela falou: Deus me livre, lembra o que você fez lá no passado, há 19 anos atrás, lá no campo de concentração? Agora que você morra e vai para o inferno, que é isso que você merece. Foi isso que ela fez? E você faria o quê? O que você faria?
Se por bem menos você não perdoa. O que você faria com o seu torturador? Por bem menos você não perdoa. O coleguinha de escola, ai, estou rejeitado, ai, mimizento, ai, não falaram comigo, ai, não me cumprimentaram, ai, o pastor não me deu a mão, ai, não sei o quê, ai, esse louvor é alto, esse louvor é baixo, essa pastora prega muito, ela grita, e ela faz, não, e o irmão, um fala isso por bem menos. Nós não perdoamos. Ou não é? É, Cauane? É, Joane. Gente, é sério isso. O ministério dela, ela ganhou 300 milhões de pessoas para Cristo. Porque ela teve essa humildade. Para perdoar precisa ter humildade. Diga comigo, humildade. Muitas vezes se humilhar. E ela perdoou com custo. Ela falou que não foi fácil, ela perdeu as forças, para ela foi difícil. Mas ela falou, eu te perdoo, em nome do Senhor Jesus Cristo. Uma vez na vida, eu já contei aqui, eu magoei muito uma pessoa. Eu, Fúvia Helena Maranhão. Eu sou Helena, sabia? Com H. Fúvia Helena Maranhão com H. Magoei muito uma pessoa. Não de propósito, não foi assim, eu vou fazer de tudo, escrever um relato aqui, como é que eu posso... Não foi, eu não sabia que tinha sido aquilo. Mas eu fui percebendo, o Senhor foi me mostrando o quanto eu tinha magoado durante algum tempo. Foi questão de trabalho, um monte de coisa assim. E aí, quando o Senhor, o Espírito Santo fala, né, é melhor obedecer, né? Melhor obedecer que sacrificar. E eu fiquei triste pra caramba. Chorei muito. E eu falei, bom, vou ligar, porque ela trabalhava em outro departamento. Não, eu falei para o Senhor primeiro, desculpa. Senhor, eu peço perdão, eu magoei, eu me humilhei, eu me arrependi, tudo. Aí o Senhor falou, ok, Fulvinha. Helena, com H. Está perdoado, o sangue de Cristo nos purifica de todo pecado. O sangue de Cristo nos purifica de todo pecado. Só que você magoou uma pessoa. E você, aí vem a humildade, a humilhação, vai ligar para ela para pedir perdão. Aguenta essa história aí. Sabe quando uma pessoa fere, vai ver que eu não vou fazer nada, tá. Dá um tapão nele. Aí fala, desculpa. Na Bíblia não existe essa palavra desculpa. Porque desculpa é uma desculpa. E muitos não falam mais perdão. Falam, desculpa aí, não é assim? Desculpa aí, né? Desculpa aí. Mas desculpa, é perdão. Perdão, é essa palavra. Você pede perdão para o seu marido? Cadê as casadas, irmãs? Você pede perdão para sua esposa, quando você a fere? Os maridos aqui não ferem as esposas, glória a Deus. Você pede perdão para os seus filhos? Meu pai era mais durinho para pedir perdão. Mas ele ia, né, Dô? Mais ou menos ele fazia a parte dele. Ele, assim, como muitos fazem, né? Como não tem coragem de pedir perdão, compra um negócio que você gosta, entendeu? Vai com um presentinho, mas não pede perdão. Tem que falar perdão. Perdão, eu errei com você. Minha mãe pedia, gente. Eu aprendi com a minha mãe. Minha mãe pedia. Se ela até quando ela batia, uma vez eu apanhei justamente, só uma vez. Eu apanhei, gente. Chinelo, havaiano, o Knife falou ontem sobre... Apanhei. E não me machuquei. Estou bem aqui. Estou inteira e acho que eu estou bem. Mas a minha mãe pedia perdão. Você pede para os seus filhos quando você erra? E para os seus funcionários? Ou só eles que têm que ficar? Perdão. Nós erramos com os funcionários. E com os patrões. E com a sua sogra, você pede perdão para a sua sogra? Pede, Paulo. E para o seu sogro, e para o seu genro, e para a sua nora, e para a sua tia, para a sua avó, e para o seu pastor, e para a ovelha, e para a pessoa que te feriu. Gente, porque o Senhor fala que tem que pedir perdão quando pecarem contra você. Então não é por qualquer coisa, é quando pecarem mesmo contra você. Você pede perdão? Quem pede diz amém. Eu fecho o olho. Que bom. E aí eu estava contando da história da irmã. Eu liguei para ela e falei, fulana, eu pequei contra você, eu não fui legal, tal. E ela falou assim,
E eu falei, mas eu já falei com o Senhor. Ela era cristã também. Eu falei, e Deus me perdoou, eu pedi mesmo, eu estava bem quebrantada. Aí ela falou assim, por que você está me pedindo perdão? Eu falei, eu posso contar a história toda aqui, mas reviver isso, mas eu falo, se eu fui capaz de ferir, eu tenho que ser capaz de me reconciliar e falar porque o que eu fiz. Ela falou, não precisa. Olha o que ela falou, gente. Se Deus, que é Deus, te perdoa, quem sou eu para não te perdoar? O que você acha que ela me ensinou? Se Deus, que é Deus, te perdoa, quem é você? Quem sou eu para não perdoar? Corrie ten Boom tem uma história. A gente está falando com ela, ela morreu em 1970 e qualquer coisa. A gente está falando dela hoje. Ela é uma inspiração para nós. Se ela não tivesse perdoado, não tinha autobiografia, não tinha filme, não tinha livro, não tinha nada. Por que história vai contar? Mais uma que não perdoa, mais uma que aceita ofensa, mais uma que age com violência, mais uma. Isso é para o povo aí fora. E eu sei que tem gente que perdoa, mas nós não temos direito de não perdoar como filhos e filhas de Deus, gente. Não temos o direito. Entende isso? Isso é uma condição para que Deus nos perdoe. E agora, para encerrar, Jesus. Corrie ten Boom morreu no dia do aniversário dela com 91 anos, gente. Ela continuou pregando sobre fé e perdão, onde ela ia, fé e perdão, fé e perdão. Leia as pregações dela, ouça. Jesus, naquela cruz do madeiro, pensa, sofreu rejeição, abuso, vergonha, dor, sofreu a ira de Deus, tudo isso era para nós, era no meu lugar. Você merecia isso e eu. Então, ele nem merecia. Ele foi por nossa causa, naquele madeiro. Ele sofreu cuspida, escarro, xingamento. É que às vezes a gente fala e fala, que legal, Jesus sofreu. Gente, se põe naquele lugar. Se às vezes você bate o dedão na ponta do móvel, grita de dor, capaz. Nós não soltamos palavrão, glória a Deus, né? O povo de Deus tem a boca limpa. Eu glorifico muito ao Senhor por isso. Mas às vezes por uma dor pequena, a gente não suporta. Imagina o que o Senhor sofreu por nossa causa. A ira de Deus, o afastamento do Senhor. Ele deixou a glória. E enquanto ele estava lá naquela cruz, havia um povo que estava maltratando ele. E havia um povo assistindo aquela cena. E ele olha, e tinha gente desafiando Jesus e falando assim, você não é filho de Deus, o cara do lado dele. Salva a você mesmo, manda os teus anjos. Você não é bom, você não é o filho de Deus. E salva nós. E às vezes nós somos confrontados. Karen, você não é, então faz. Não aceite esse tipo infernal de desafio. Jesus nem ligou para aquilo, ele sabia para que ele estava lá, por que ele estava lá. Ele sabia a razão por que ele estava lá. Ninguém tirava o foco de Jesus. E se ele tivesse descido daquela cruz, ele poderia ter chamado os anjos mesmo, nós não estaríamos aqui, você não teria, e nem eu, a esperança de vida eterna. Você entende isso? Ele aguentou firme. E o que ele falou enquanto as pessoas zombavam dele foi: Pai, perdoa, eles não sabem o que eles estão. Sabe quem estava lá naquela multidão? O Rodrigo, a Lucineide, a Carla, o Sidney, o El, a Selma, o Du, a Ana Cláudia, a Luciana, eu, o Juan. Naquela multidão, nós estávamos também zombando de Jesus. Estava assim. Porque a graça salvadora alcançou a todos nós. Aquele perdão lançado e liberado foi lançado, tanto é que em 1 João está escrito: se confessarmos os nossos, ele é o quê?
para nos... E o sangue do Cordeiro nos purifica de todo pecado. Vou pedir para os nossos queridos do Rua subirem. A gente cantou hoje. Eu sou livre. Nada além do sangue. Você é livre? Tem certeza? Tem coisas ainda que te incomodam? Feche os seus olhos. Não olhe para ninguém. Quem você ainda tem que perdoar? Ou talvez não seja quem. Que situação você passou? De desprezo, de abandono, de traição, sei lá o quê, que você ainda não perdoou. Dá para você pensar nisso? E o Senhor Jesus fala: se você não perdoar, o Senhor também não vai te perdoar. Aproveita, fala, confessa. O que confessa e deixa, alcança a misericórdia. O que confessa e deixa, alcança a misericórdia. Solta as pessoas, seja mais feliz. Deixa que o Espírito Santo reine no seu lar, reine no seu coração. Libera as pessoas, não fica prendendo ninguém. Cuida de você diante do Senhor. O Senhor vai cuidar daqueles que te feriram. O Senhor vai cuidar. Minha é a vingança, diz o Senhor, abençoa. Às vezes você fala, a pessoa que me maltratou, eu não consigo me pedir perdão ou perdoar, já morreu. Fala, Senhor, eu entrego. Esquece essa situação, vamos viver para viver o avivamento. Nós queremos viver um avivamento, precisamos estar com a mente limpa, um coração purificado. Não seja ranzinza, não seja magoado. Eu pus uma ministração da Joyce nessa quinta, no Café com a Fúvia, maravilhosa, maravilhosa sobre ofensa. Ouça se você não ouviu, me pede se você quiser, eu vou pôr a segunda parte, logo, logo. Quem você precisa perdoar? Seu professor, seu tio, seu avô, seu vizinho. Quem você precisa perdoar? Lança, fala, Senhor, eu te entrego, eu não quero pecar contra ti, eu quero estar livre, eu não quero ficar nessa prisão com os verdugos, eu não quero ficar nessa prisão sendo torturado, eu sou livre, eu sou livre. Eu olho para a cruz. Vamos ficar em pé? Vou pedir para os intercessores virem aqui, por gentileza. Pastores. Antes de começar a cantar, os pastores veem, os intercessores aqui à frente. Alguém pode pôr essa mesinha no canto para mim, por gentileza? Obrigada, Du. Antes da gente começar, se você quiser oração, não precisa contar o que você está passando, mas fala, eu preciso de ajuda para perdoar, eu ainda estou com umas coisinhas entaladas. Vem orar, não precisa contar o que é, não precisa contar, só fala, me ajuda em oração. Me ajuda em oração, eu quero ser livre, eu quero perdoar, eu estou presa, doenças físicas. Quem sabe se você perdoar, você sai de algumas doenças físicas, emocionais, mentais, em nome de Jesus. Vai para a cruz, onde o Senhor Jesus fala. Onde o Senhor Jesus fala, eu te perdoo. Onde o Senhor Jesus fala, Pai, perdão, perdoa, eles não sabem o que estão fazendo. Pode vir orar, pode vir se você quiser orar com alguém. Vem. Eu olho para a cruz. Se não, ora você com o Senhor, deixa Ele checar o teu coração. Do seu sofrer participe. Mentiram para você, te enganaram, te deram golpe. Perdoa, abençoa. O Senhor vai restaurar. Fizeram isso com a gente também. O Senhor tem cuidado de nós. Venha. Meu Salvador, na cruz mostrou o amor do Pai, o justo Deus. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Pela cruz me chamou,
graça recebi por sua cruz. E perdoa as nossas dívidas, assim como eu perdoo aqueles que me ofenderam. Perdoa, Senhor. Trouxe minha vida. Eu estava condenado, mas agora pela cruz eu fui reconciliado. Pela cruz me chamou gentilmente, me atraiu e eu sem palavras me aproximo, quebrantado por seu amor. Pela cruz me chamou gentilmente, me atraiu e eu sem palavras me aproximo, quebrantado por seu amor. Impressionante é o seu amor. Me redimiu e me mostrou o quanto é fiel. Impressionante é o seu amor. Me redimiu e me mostrou o quanto é fiel. Pela cruz me chamou gentilmente, me atraiu e eu sem palavras me aproximo, quebrantado por seu amor. Pela cruz me chamou gentilmente, me atraiu e eu sem palavras me aproximo, quebrantado por seu Olha para mim mais um pouquinho. E o Haroldo vai nos levar uma oração responsiva, da gente confessar mesmo isso, essa... Chega de prisão. Tem gente nova, por isso eu vou repetir isso. Durante 8 anos, eu não me perdoava pelo fato do divórcio, do que aconteceu. 8 anos eu carregava uma dor, não contra ninguém, mas contra mim mesmo. Existia uma culpa. Isso atrapalhava meu relacionamento com o Senhor, apesar de Ele ter me perdoado. E aí um dia, eu achava que isso era tão legal, né? Que coisa boa, né? O Senhor falou: você é arrogante. Porque se eu que sou Deus perdoo, quem é você para não se perdoar? Se eu que sou Deus te perdoo, deu meu filho, quem é você para não se perdoar? Isso para mim foi libertador. E quando a gente não perdoa o outro, a gente também se coloca mais que Deus, porque Deus perdoa. E se você não perdoa, você se acha mais que Deus. Isso é idolatria. Porque o Senhor, que é o Deus Todo-Poderoso, Ele é um Deus perdoador, amém? Então nós vamos encerrar aqui com uma oração. Eu gostaria que todo mundo orasse, pode ser? Declarando mesmo: eu recebo perdão, eu libero perdão em nome de Jesus. Essa palavra ela é muito poderosa, porque se você realmente declarar perdão hoje, em qualquer que sejam essas situações que a Fúvia colocou na ministração, você vai experimentar uma libertação espiritual que você não faz ideia.
do que te carregava. Eu lembro que eu tive uma vez, muitos anos atrás, já tinha acontecido muita coisa na minha vida. Eu estava numa ministração grande, uma igreja enorme, e tinha lá um missionário da Argentina pregando. Ele trouxe uma palavra sobre, primeira vez que eu vi uma palavra sobre perdão, daquelas de arrebentar mesmo todo mundo. E quando acabou aquela ministração, aquele monte de gente chorando, quebrantado, aí o pastor daquela igreja, ele trouxe uma coisa interessante, porque ele falou, vocês não tinham nascido, muitos de vocês, mas teve uma época que teve o presidente Collor, e o presidente Collor, ele teve um confisco de finanças na vida de muita gente. E aquele pastor levantou e falou: olha, se você foi um empresário, se você foi alguém que foi prejudicado por aquela ação do governo Collor, você precisa perdoar o presidente da República. E eu vi naquele salão um monte de senhores de cabelo branco, chorando, quebrantados, perdoando o presidente da República, porque aquele ato tinha levado a empresa dele à falência, tinha perdido poupança, tinha perdido coisas. Foi impressionante aquilo naquela noite. Eu fiquei chocado com aquilo. E eu estava lá bonitão, porque eu falei: que legal, eu perdoei todo mundo, estou tudo bem, eu estou tudo em paz, né? Aleluia, glória a Deus. E aí o pastor continuou, falou: olha, e você que está achando que você não tem ninguém para perdoar, pede para o Espírito Santo te mostrar no coração, porque eu acho que você tem alguma coisa que você precisa tratar aí, você vai ver que o Espírito Santo vai te revelar. E eu falei: imagina será que o Espírito Santo, eu tenho alguma coisa? E quando eu falei isso, imediatamente eu comecei a chorar, porque o Espírito Santo me lembrou que quando eu tinha sido líder numa igreja lá atrás, começo do meu ministério, eu fui traído por 4 caras que eram da minha equipe de liderança. Eles fizeram um motim contra mim, inventaram uma calúnia com o pastor, e eu perdi a posição de liderança. Eu fiquei assim: como assim? E o Espírito Santo trouxe aquilo no meu coração naquela hora, porque eu, em sinceridade, eu perguntei para o Espírito Santo: tem alguma coisa? Que ótimo que eu estou bonito na foto, e não estava. Então, se você acha que você está bonito na foto ainda, não perca a unção desta manhã. Peça para o Espírito Santo te marcar. Tem alguma coisa que você precisa? Aproveite esse momento. Tem alguma ofensa lá atrás que você talvez não lembre? Deixa o Espírito Santo fazer emergir no seu coração. Não é vergonha. Vergonha é ouvir isso e ir embora pesado. Vergonha é ouvir uma palavra assim, estar numa manhã como essa e sair abraçado com o capeta da opressão, que não vai sair se você não perdoar. Então vamos juntos? Então diga o seguinte: Senhor Deus, diante desta palavra, eu olhando para mim mesmo, eu declaro que eu me perdoo de atos da minha vida que o Senhor me revelou hoje. Eu declaro essas pessoas que me ofenderam perdoados, em nome de Jesus. Eu estou falando agora no mundo do Espírito. Diga assim: eu estou falando agora no mundo do Espírito. E porque o que eu estou falando é a verdade, o Senhor Deus, que conhece o meu coração, registra no céu que esta frase, esta declaração, ela é verdadeira. E porque eu me perdoo, e eu perdoo os meus ofensores, a partir deste momento, o próprio Deus quebra o cativeiro espiritual, emocional e até mesmo cativeiro físico. Toda enfermidade, toda doença na minha vida que estava associada à falta de perdão, cancelada está. A origem agora, e a saúde e a cura se manifestam em mim neste momento, para louvor e glória do Senhor Jesus. E digo mais: toda a área de opressão da minha vida, espíritos das trevas que mantinham cativeiros, que mantinham áreas da minha vida paralisadas, a partir de agora saiam da minha vida em nome de Jesus. Acabou o direito legal, acabou a exigência. Se Jesus o Cristo me libertou, eu verdadeiramente sou livre, completamente livre. Agora, pois, nenhuma condenação há
para mim, porque eu estou em Cristo Jesus e para a glória de Deus Pai. Pai, em nome de Jesus, eu quero abençoar meus irmãos nesta manhã. Eu quero te louvar pelo poder que há no nome de Jesus. Quero te louvar pelo poder que há nesta palavra pregada. Quero te louvar pela obra poderosa de Jesus Cristo, que transforma toda a nossa vida para louvor da tua glória. Eu quero abençoar meus irmãos com libertação, com cura, com procedimento, ó Pai, continuado, até que definitivamente não doa mais essa ferida nas suas vidas, em nome de Jesus. Quero compartilhar uma coisa ainda antes de você sair daqui. Eu passei por uma coisa assim também na minha vida, como a Fúvia passou. E por muitas vezes eu tive que voltar ao lugar do perdão. Embora eu tenha perdoado um dia, perdão não é uma emoção, perdão não é um sentimento, perdão é uma decisão. E quando eu decidi perdoar, no dia seguinte voltou aquela impressão. Aí eu decidi perdoar de novo. Aí passaram de novo. E eu tive que várias vezes declarar o perdão, até que eu fosse completamente livre. E não vai ter nada de errado se você declarou perdão, dependendo da ofensa, dependendo da ferida, dependendo do que aconteceu na sua vida, dependendo do estrago que você possa ter passado. Pode ser que você tenha que repetir isso. Isso não significa que você não perdoou. Isso significa que a tua alma passa por um processo de cura. E você precisa voltar para o lugar e declarar de novo, até que vai chegar uma hora, eu te garanto, que você vai poder contar para todo mundo, sem chorar, o que aconteceu. Você vai poder contar a tua tragédia em qualquer lugar que você for, e não vai mais fazer dor nenhuma, não vai mais fazer diferença nenhuma, porque acabou o processo. Então hoje você toma uma posição, louvado seja o nome do Senhor, que o Senhor te fortaleça. E que se for o caso amanhã, fala de novo. Na terça-feira não tem problema, fala de novo. Está perdoado e liberto, está em nome de Jesus. E até que vai chegar uma hora aqui, ó. Acabou! Amém?